Olá, eu sou o professor Bernardo Passoni e no IGTV de hoje nós vamos conversar sobre este caso clínico de implante imediato com provisório imediato. Mas esse caso tem um diferencial na parte do provisório, por isso que eu estou trazendo ele para vocês hoje. Então, essa paciente nos procurou na faculdade, na verdade foi a filha dela que trouxe, para a reabilitação do elemento 21, que estava condenado devido a uma fratura, como vocês podem ver no próximo slide, que eu já vou mostrar. O que a gente pode avaliar no sorriso da paciente? Era um sorriso relativamente alto, como eu já falei para vocês em outras aulas, né? Nós temos que fazer uma análise clínica antes da cirurgia, então ela tinha um sorriso alto, porém ela tinha um bom fenótipo tecidual, né? Um fenótipo espesso dessa gengiva, certo? Pedi a tomografia por conta da fratura, aí o que nós podemos avaliar na tomografia é essa linha de fratura na região do terço médio, portanto, condenando o elemento dental que foi extraído de maneira minimamente traumática, né? Lembrando, eu sempre repito isso para vocês, sempre que nós extraímos o dente, nós estamos causando algum grau de trauma ao periodonto. Certo? Isso porque a gente vai estar rompendo as fibras do ligamento periodontal, que é uma fonte de nutrição daquele tecido ósseo, né? Daquele osso fasciculado da tábua óssea vestibular. Bom, sobre a instalação do implante, primeiro, aqui eu estou sondando a distância da margem gengival até a crista óssea, tá? Mesial, centro e distal, isso para eu saber quanto que eu vou aprofundar esse meu implante, ou se tem parede vestibular ou não, apesar que na tomografia já era bem claro que existia essa tábua óssea vestibular, certo? Então eu já falei para vocês em outras aulas que quando a gente não faz a elevação do retalho, nós vamos esquecer um pouco aquela questão do conimorse 2 mm infraósseo. Nós vamos pensar em relação à margem gengival ou então a margem da futura coroa protética. Aqui, como as margens estavam na posição, eu vou considerar a margem gengival normalmente. Então, fiz a fresagem aqui utilizando o sistema Arxis da FGM, a fresagem única com a broca de 2,4 mm, tá? Para instalar um implante de 3.3, então uma subinstrumentação para que eu obtivesse uma melhor estabilidade primária para conseguir fazer a estética imediata. Então lembrando, nós sempre vamos posicionar de 4 a 5 mm subgengival, que é a somatória dos 2 mm infraósseo, que nós já estamos acostumados quando trabalhamos com conimorse, com mais 2 a 3 mm de formação de distância biológica, epitélio juncional, ou melhor dizendo, né? Epitélio do sulco, depois epitélio juncional e depois a adaptação conjuntiva, tá? Então, mais ou menos nesse anel alaranjado da broca da FGM, nós temos ali aproximadamente 17, 18 milímetros, para deixar esses 4 a 5 milímetros subgengival num implante de 3,3 milímetros de diâmetro por 13 de comprimento. Tá? Então o sistema Arxis, o implante Arxis é um implante híbrido que a gente chama de corpo cilíndrico e ápice cônico com roscas trapezoidais, portanto tem alta estabilidade primária. Tá? O posicionamento tridimensional dentro do alvéolo muito importante também para a estética do caso, né? Então o approach palatino, essa ancoragem no osso do palato para que a gente deixe um gap proposital, esse espaço entre a superfície do implante e a tábua óssea vestibular, para que seja preenchido com material de lenta remodelação, tá? Para manter aquele arcabouço, mantendo o volume da arquitetura óssea e gengival. Foi o que nós fizemos. Aqui eu coloquei o tapa-implante somente para fazer o preenchimento do gap, que foi realizado com o NanoSint, também da FGM, tá? É um biomaterial sintético, um cálcio bifásico, né? 60% de hidroxiapatita, que vai manter o volume, que é de lenta remodelação, com 40% de beta-TCP, que rapidamente ele remodela, dando espaço ali para a neoformação óssea. Tá? Mas aqui eu coloquei o tapa-implante porque o sistema Arxis ele é friccional, então eu não posso ter saliva, não posso ter sangue, não posso ter partícula de biomaterial, não posso ter nada dentro do cone do implante, senão depois na hora de colocar o componente não vai haver a fricção.
tá? Mas durante a instalação do implante eu tive boa estabilidade primária. Aliás, uma ótima estabilidade primária, 45 newtons. Então me permitia fazer a estética imediata. Como eu falei para vocês no início do vídeo, esse caso eu operei na faculdade. Então no dia que eu fui fazer a cirurgia, eu levei apenas os componentes que eu estou acostumado a trabalhar, que em área estética são os componentes para prótese cimentada. Munhão de 3 mm de diâmetro por 6 de altura, e aí a cinta de transmucoso eu trabalho ou 2,5 ou 3,5, dependendo se eu enterro 4 ou 5 mm subgengival, e foi isso que eu levei para a faculdade. Mas quando eu cheguei para fazer o caso, olhem só a mordida profunda dessa paciente. Isso aqui complicou o caso, porque eu só tinha levado 2 alturas e 2 opções de munhão. E aí, não dava para utilizar o que eu tinha levado. O que fazer? E agora? Se fosse um sistema de implantes convencional, de outra marca, né, que vocês utilizem, o que vocês fariam? Teriam 2 opções para liberar essa paciente com um dente. A primeira delas é realizar uma prótese adesiva, né, um dentinho colado nos dentes adjacentes, porém com essa mordida profunda a chance de soltura seria enorme, ou preparar o munhão, pegar uma broca, desgastar em altura até caber ali na altura interoclusal da paciente. No entanto, se eu preparar um munhão, daqui a 3, 4 meses após a osseointegração, eu tenho que removê-lo e instalar um novo que caiba na altura interoclusal da paciente, gastando aí 150, 200, 250 reais, depende do sistema de implantes que vocês utilizam. E aí eu lembrei, e agora, o que eu vou fazer? E eu lembrei que a FGM tem um cicatrizador multifuncional. Esse cicatrizador ele é chamado de multifuncional porque ele tem função de cicatrizador dos tecidos periimplantares, como função básica, e suporte de prótese provisória. Ele é feito de um PIC, que é um polímero de alta resistência mecânica, já utilizado há muito tempo na medicina. Então, como é que a gente faz? A gente encaixa esse cicatrizador lá no implante, corta ele na altura interoclusal adequada do caso clínico, né? Portanto, personaliza esse transferente, pode cortar com alta rotação ou no próprio motor de implante com um disco de carburundo ou com uma própria maxi-cut, e aí depois nós vamos capturar um dentinho de estoque. Tá? É importante que aqui, além de cortar, vocês façam retenções mecânicas, tá? Em todo o cicatrizador, para depois na hora de colocar a resina acrílica ela grudar nesse polímero. Tá? Então aqui vocês estão vendo o dente de estoque capturado. Importante, nós estamos trabalhando com implante Cone-Morse, portanto o provisório deve ser côncavo em todas as suas áreas, para que a gente dê espaço para essa mucosa periimplantar abraçar o componente. Lembrando que Cone-Morse, a formação de distância biológica da plataforma do implante em direção coronal. Por isso eu tenho que deixar esse espaço. Se eu preencher esse espaço de resina acrílica, eu não vou ter mucosa depois ali naquela área. Tá? E liberei a paciente dessa forma. Tá? Da mesma forma como os componentes são friccionais, o cicatrizador também é. E fiz uma ativação para prendê-lo. 3 meses depois, a paciente voltou, pediu uma nova tomografia e aqui vocês podem ver ali o preenchimento do gap, o biomaterial ainda na posição, mantendo aquele arcabouço. Portanto, se na tomografia eu vejo esse resultado, o que eu vou esperar no resultado clínico? Isso aqui, pessoal, é imediatamente após a remoção do cicatrizador. Então vejam a qualidade desse tecido. Vejam como esse cicatrizador ele é biocompatível, esse cicatrizador de PIC. Tá? Então a gente tem ausência de recessão, presença de papila, o contorno gengival ele já está feito. E olha só o que é mais bonito, olha esse fenótipo residual, olha como está espesso. A gente fez enxerto cognitivo? Não. Eu só escolhi um implante Cone-Morse na posição tridimensional correta e fiz um bom provisório, dando o perfil de emergência e espaço para essa mucosa periimplantar migrar ao redor do componente. Agora, pessoal, feito isso, é só partir para a parte da prótese. Então hoje, o caso clínico estava relacionado ao cicatrizador, a possibilidade que vocês têm de utilização desse cicatrizador como componente provisório para a realização
da estética imediata e depois, após a cicatrização dos tecidos periimplantares, vocês selecionam adequadamente a altura e o componente que vocês vão utilizar, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima!